A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Eu me chamo Tia Raquel e hoje estaremos ministrando a lição de número 11 da classe de primários, que tem como tema Jesus mostra o milagre da provisão. E onde é que a gente encontra essa história? Nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 17, dos versículos 24 ao 27. E para começar, né, eu costumo sempre dizer para vocês, dando algumas dicas, né, em relação à memorização, louvores, sempre escolham, né, os louvores assim que sejam concernentes à história bíblica, né? Estamos falando de provisão. Então é importante, querido professor, que quando iniciar a aula, que eu também sempre falo isso, receba a sua criança com muita alegria, né, no momento da acolhida, pergunte como foi a semana. Identifique se tem alguma que está triste por algum motivo, vá pertinho dela, procure saber o que está acontecendo, envolva os seus alunos neste momento tão precioso que é ministrar a palavra de Deus na escola dominical, não é verdade? E hoje nós estamos falando de provisão. Como é que a gente vai explicar isso para as crianças? Bom, provisão significa fornecimento, abastecimento. Então, essa é a palavra, olha, chave da nossa lição de hoje. Provisão. Aí vocês podem pedir para as crianças repetirem, né? Qual é a palavra-chave de hoje da nossa história bíblica? E aí elas vão dizer, provisão, tia. E o que é que significa a palavra provisão? Abastecimento, fornecimento. E aqui vocês vão mostrar, né, o nosso personagem principal, que é Jesus, e o símbolo importante dessa história, que é a moeda. Então, seguindo aqui, nós iremos falar aqui sobre o objetivo da lição. É que o aluno compreenda que, assim como Jesus, precisamos obedecer às leis e regras e ele proverá todas as nossas necessidades. E o ponto central? O ponto central é que eu preciso obedecer e confiar na provisão de Jesus. Então é isso, querido professor, que você precisa mostrar para as suas crianças nesta aula de hoje, que o Senhor Jesus é Ele quem dá, tudo provém dEle, porque Ele é o nosso maior provedor. Amém? E o versículo bíblico, onde é que ele se encontra? Hoje nós vamos começar do início da história. Na outra aula que eu gravei, eu preferi jogar para o final da aula. Hoje nós vamos começar no início da história bíblica. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. É importante que você explique para o seu aluno alguns significados de algumas palavras. Isso aí você pode fazer, né, no decorrer da semana, quando você estiver estudando a lição. E aí você já vai também destacando essas palavrinhas que você perceber que talvez o seu aluno não venha entender. Qual foi a dica que eu trouxe aqui para a memorização bíblica? Eu trouxe um símbolo interessante da história também, que é o peixinho. E aí eu coloquei o versículo atrás desse peixinho. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E onde está esse versículo? Filipenses capítulo 4, versículo 19. E aí criei aqui essa caixinha, que é a caixinha que vocês vão brincar, né, com as crianças de memorizar. Então fale o versículo como? Aí vocês vão lançar essa caixinha, ó, de pulando. Aí as crianças vão falar o versículo pulando. Aí você joga a caixinha de novo. Fale o versículo bem forte. E aí as crianças vão falar o versículo bem forte. De 4 a 5 vezes, para ficar bem memorizado. Esse material aqui, ó, eu coloquei também, ó, de olhos fechados, dançando, baixinho, bem forte. E eu vou disponibilizar esse material na pasta do Drive, que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, isso aqui é uma opção de memorização, tá bom? Bom, mas vamos à nossa história bíblica. Vocês vão iniciar, né, a história bíblica para as crianças.
dizendo que algo muito importante aconteceu nesse dia. Jesus ele tinha ido visitar um amigo muito próximo dele. Que amigo era esse? Pedro. E aí, na história, na lição, diz o seguinte, que certa vez, quando Jesus chegou a Cafarnaum, os cobradores de impostos, que eram as pessoas que cobravam dinheiro das pessoas para poder fazer as manutenções, né, dos locais aí, do templo. Então, foram perguntar a Pedro se Jesus não pagava os impostos. O que será que Pedro respondeu? Aí vocês podem indagar as crianças neste momento. O que será, crianças, que Pedro respondeu? Será que Pedro respondeu que Jesus pagava ou não impostos? Esperem elas responderem. Depois que elas responderem, aí você continua. Pedro ele respondeu que sim, este imposto era para a manutenção do templo. Mas naquela ocasião, nem Jesus ou Pedro tinham esse valor. Aí é que está o interessante da história. Então, Pedro ficou muito preocupado. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Assim que Pedro chegou lá em sua casa, Jesus já sabia o que tinha acontecido. E aí Jesus disse, Pedro, e aí, o que é que você acha? Pois bem, Pedro, ele respondeu o seguinte, Jesus falou o seguinte, quem paga impostos e taxas ao reis deste mundo? Quem é que paga os impostos e taxas? A gente pode pensar o seguinte, se Jesus, ele era o filho do próprio dono do templo, tinha necessidade dele pagar imposto? Não, não é? Mas, para que não houvesse escândalo, para que as pessoas não ficassem falando mal, eles precisavam dar um bom testemunho. E foi aí, crianças, que aconteceu uma grande provisão da parte de Deus. Um grande fornecimento. Aí a gente vai falar novamente o que significa a palavra provisão. Um grande abastecimento, um grande favor da parte de Jesus. Ele sabia que Pedro ele era pescador. Pediu para que ele fosse até o mar e lançasse a sua rede até o mar e pescasse um peixe. Dentro desse peixe, através do seu anzol, ele ia pescar o peixe. E dentro desse peixe teria exatamente o valor para que eles pudessem pagar esse imposto. Crianças, se vocês tiverem, isso aqui é uma opção, tá bom? Isso aqui a gente compra no mercado, onde vende materiais para pesca. Eu comprei isso aqui no mercado, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de recurso, uma caixa, e vocês podem fazer um desenho de um cesto, ou um cesto, se tiver um cesto em casa. E aí vocês vão fazer exatamente isso que eu estou falando. Olha só, ele trouxe o peixe, crianças, que ele pescou. E olha só o que tinha dentro. Uma moeda. E então ele pescou exatamente no meio de um oceano cheio de peixes. Ele pescou justamente aquele que tinha engolido a moeda que eles precisavam para pagar o imposto. Vejam como Jesus ele é perfeito, como ele providencia tudo nas nossas vidas. Tá vendo? E aí vocês fazem uma aplicação. Aqui também fala na lição, não é? Que do mesmo modo, Jesus nos ensina a fazer a nossa parte, cumprir nossas obrigações. E foi exatamente isso que ele fez. Ele cumpriu com a obrigação dele e trouxe um bom testemunho tanto para ele quanto para Pedro. O nosso coração precisa estar disposto a sempre agradecer a Deus em obediência. Jesus ele mostrou que era obediente e mostrou também a Pedro a obediência através deste ato. Assim, crianças, né, vocês vão falar para elas, demonstramos a nossa confiança no Deus provedor que supre todas as nossas necessidades. Quando cumprimos, lógico, com a nossa parte em relação às regras e leis. Nós precisamos entender que existem regras e que existem leis que nós precisamos obedecer. Aí é onde está o ponto crucial da aplicação pessoal, que vocês estarão explicando para as suas crianças, da importância, né, de seguir regras e leis. Por exemplo, eu trouxe umas plaquinhas aqui que vocês podem estar utilizando,
Aí vocês podem utilizar, se quiser, ou até trazer outros exemplos de como as crianças elas vão praticar, né? Como é que se diz? Esses compromissos, de como elas devem honrar com os seus compromissos, porque elas honrando com os seus compromissos, elas também estão honrando a Deus. Então, aqui a primeira plaquinha, você vai mostrar para ela e vai perguntar: devo cumprir o meu dever de respeitar. Quem aqui respeita papai, mamãe, vovô, titio? Quem aqui? Pois Jesus, ele se alegra quando nós devemos cumprir o nosso dever de respeitar quando nós estamos na casa de Deus. Quando nós prestamos atenção, na hora que a tia está contando a história, quando nós não conversamos, e aí você vai fazendo algumas aplicações. Então, devo cumprir o meu dever de ajudar em casa. Sim, a mamãe e o papai trabalham muito, a vovó, se a criança é cuidada por vovó, por vovô. Então, é importante também frisar para elas essa importância de honrar, né, com os compromissos em casa. Devo cumprir o meu dever de entregar todas as tarefas da escola. Show preguiça, hein? Preguiça não. Se a gente vai para a escola, vocês vão dizer assim para ela: se vocês vão para a escola, se tem material para estudar, se tem aula para fazer, se tem lição para fazer, eu devo cumprir com todos os meus compromissos, porque o Senhor, ele se agrada desse ato obediente. E também devo cumprir o meu dever de obedecer todas as regras dos responsáveis. Assim como Jesus, ele obedeceu, não é? Aqueles cobradores de impostos. Eu vou fazer como Jesus. Eu também tomarei atitudes obedientes. E para finalizar, eu trouxe aqui essa caixinha de pedidos de oração, que você pode fazer com a sua criança também como forma de aplicação para essa história bíblica. Aqui nessa caixinha você vai dizer para a criança o seguinte: olha, eu trouxe essa caixinha e hoje nós vamos colocar no nosso coração o desejo de orar por essas ações aqui, para que o Senhor, Deus provedor, Deus da provisão, ele possa ser provisão, trazer provisão por todos os meus amigos. Ou seja, aquelas crianças que não conhecem Jesus ainda, que estão passando por algum problema em casa, que se sentem tristes, sozinhas, que Deus ele seja um Deus de provisão na vida destas crianças. Também nós estaremos orando para que o Senhor seja um Deus de provisão no coração de quem está triste. Isso. Aí você vai falar para sua criança: quantas pessoas aí fora não estão tristes por algum motivo? Então nós estaremos orando para que Jesus ele possa alcançar o coração dessas pessoas tristes. E também nós estaremos orando para que Jesus seja provisão na saúde de alguém que amamos. Com certeza, alguma criança vai se identificar com isso aqui e vai sentir no seu coração de interceder por alguém que está com alguma enfermidade. E vamos também orar para que Jesus, que é o Deus da provisão, ele possa ser um Deus de provisão para o meu papai que precisa de um trabalho. Certamente, tem alguma criança tua aí que o papai ou a mamãe está passando por alguma dificuldade financeira. Então, vamos orar para que Jesus, que é o Deus da provisão, possa abrir as portas para que eles possam trabalhar e trazer todo o suprimento para casa. E também vamos orar para que Deus, Jesus de provisão, ele possa prover pela minha mamãe que ainda não recebeu Jesus. Quantas crianças não têm papai e mamãe que ainda não receberam Jesus? E vamos seguindo aqui a provisão para dentro do meu lar. E aí vocês vão explicando para as crianças a provisão por tudo aquilo que é necessário. Porque nem sempre o que nós queremos é necessário, mas aquilo que o Senhor Jesus deseja para as nossas vidas que seja necessário. E pela minha tia da EBD, sim, que Jesus ele seja provisão. E esse recadinho eu dou para você, tia, que hoje Jesus, ele seja um Deus de provisão na tua vida e que tudo aquilo que você esteja precisando, ele possa suprir no dia de hoje. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje. Quero agradecer, né, e pedir para que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, acompanhe também
o nosso canal, né? O IADALP Oficial EBD Online. E queria deixar uma dica aqui de um livro que se chama Instruindo o Coração da Criança. Esse livro aqui é muito bom para pais, para educadores. Ele vai trazer algumas contribuições no que tange à educação espiritual. Traz dicas, traz versículos que podem ser trabalhados e aplicados na vida da criança. Então fica a dica de leitura aí. Eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo bênção na vida do seu aluno e até a próxima, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.